Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Descomplica Pocos. Antes de tudo, segue a gente lá, @DescomplicaPocos. Meu nome é Ezer, eu sou apresentador, também sou médico, entre outras coisas, não interessa, porque aqui o que interessa é a vida do convidado. Hoje eu tenho a honra, assim, eu não sei nem por onde começar isso daqui, mas eu tenho algumas ideias. Me arrisco a colocar desse jeito, nossa lenda da medicina mundial, talvez, Dr. Selmo Celeno Porto. Junto com a gente, Rafael, Mari, como sempre. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Primeiro vou botar as coisas nos devidos lugares. Não tem nada de lenda mundial. Eu acho que sim, viu? Tem. Ele é modesto. Então vamos começar de um jeito simples. Primeiro, antes de tudo, a gente estava até conversando sobre isso. Quem quiser saber um pouco mais da história, da vida do professor, lá no Instagram dele, professor Selmo Celeno Porto, a gente vai deixar o @ aqui embaixo para vocês seguirem. O segundo post que está fixado lá tem tudo sobre ele. Onde ele nasceu, quando nasceu, toda a trajetória dele. A gente vai lá no Instagram dele, faz esse prestígio pra gente, pro professor, entra lá. Porque a gente pula um pouquinho dessa parte, porque eu quero saber outras coisas. A primeira e mais simples... Vamos lá. Sempre quis medicina? Eu nunca quis medicina, nem nunca deixei de querer medicina. Meu pai era médico, numa cidade pequena, num povoado, às margens do Rio Dourado, a cidade. O povoado era chamado Arraial do Diamante, porque lá tinha muito diamante na época. E ele formou no Rio de Janeiro, em 1932, casou logo a seguir em Araguari, e foi trabalhar em Abadia dos Dourados. Com 4, 5 anos de idade, eu comecei a acompanhar meu pai. Ia visitar os pacientes, as pacientes nas casas. Geralmente era mulher, era pacientes, que não podia ir ao consultório. Meu pai levava aquele estojinho de colocar a seringa esterilizada para fazer injeção na veia. Eu ia junto e... Geralmente chegava lá, era uma tradição, era um ritual. Tinha uma bacia com água, sabonete recém-aberto naquela hora, uma toalha linda, limpinha, para o médico lavar as mãos. E você acha que eu, com 5, 6 anos de idade, logo não ia lá e mexia naquilo? Lógico, né? Mas tinha também, junto, Rafael, sempre algum docinho para mim, para a paciente me agradar. Foi por aí que eu comecei meu convívio com a medicina. E nunca mais perdi relação com a medicina. Então, isso não é uma escolha. Sim. Isso é uma trajetória, talvez inevitável. Já estava imerso naquilo ali, né? Pois é. Foi conquistado pelo docinho da medicina. Eu fui estudar num colégio que tinha um grande laboratório de ciências, biologia, física, química, lá em Belo Horizonte, o Instituto Padre Machado. Aquilo me fascinou, aquele mundo, não só de biologia, eu gostava de física, de química. Então, as coisas foram se sucedendo e eu acabei entrando no curso de medicina. Então, muitos me perguntam, por que você escolheu medicina? Eu falei, eu nunca escolhi medicina. Foi uma trajetória normal. E o senhor acompanhava ali o seu pai, o Dr. Calil, né? Dr. Calil Porto. Tinha alguma coisa assim que o senhor lembra, que o senhor olha e fala assim, nossa, isso aqui me marcou, essa paciente me marcou? Porque, assim, normalmente quando a gente acompanha essas pessoas, né, a gente acaba tendo uma visão deles, uma coisa assim que está sempre marcando muito, né? Teve alguma coisa assim que isso aconteceu com o senhor? Teve inúmeras, porque não tinha hospital na cidade. Na casa que meu pai construiu, uma bela casa lá naquele pequeno localidade, ela tinha, a frente era ocupada pelo consultório. Meu pai era moderníssimo. Quando ele foi para Abadia dos Dourados, ele levou tudo que havia de medicina naquela época no Rio de Janeiro. Inclusive microscópio, levou livros, levou fórceps, porque ele era um médico geral. Tinha 2 salas para fazer isso e uma terceira sala que ele já deixou preparada para colocar um raio-x.
E ele colocou um raio-x de 30 mil amperes, que era o mais simples, o mais barato. Era fácil fazer radioscopia e tinha a possibilidade de fazer radiografias ósseas, que era a que ele fazia. Não tinha esse negócio de fazer estômago contrastado, não. Mas logo, logo ele descobriu que ele podia fazer esôfago contrastado. Que ele podia fazer tempo de esvaziamento do esôfago. Isso em 1933, 34, 35. Mas o mais interessante é que tinha um quarto de hóspede. E era lá que internava os doentes. Não tinha hospital, os doentes graves iam ser internados na minha casa. E eu tinha uma irmã quase da minha idade, nós vivíamos entrando no consultório, saindo. E os doentes que ficavam lá internados, eles ficavam nossos amigos. Nós íamos visitar ele de manhã, visitar à tarde. Então, era mais uma maneira de conviver com pacientes, com medicina. Isso foi sendo uma coisa que deve ter ficado lá no meu inconsciente, né? Eu sei lá onde. Mas um episódio muito interessante, que eu até relatei uma vez, de tão insólito que ele é. Meu pai fazia cirurgia. E, naquela época, uma das cirurgias era amputação. Quando havia por dedo de cobra, quase sempre, com aquelas necroses amplas, o paciente chegava ao consultório, já estava em franca necrose. Já era a única alternativa, era amputar a perna. Um dos pacientes chegou lá assim. A minha mãe fazia anestesia, porque só tinha ela e ele, né? Ela nunca tinha visto anestesia, mas meu pai levou uma máscara de Ombredane. Você já viu a máscara de Ombredane de anestesiar? É uma simples máscara que põe no rosto, tem uma espécie de tela, vai pingando ali em cima o éter, o cloroforme. E anestesiava o paciente. Anestesiava. Pois bem, o meu pai fez a amputação da perna desse paciente dele. O que ele fez depois de amputado? Ele pôs no balde, que estava ao lado. Tá? Ele tinha era uma mesa cirúrgica, ginecológica, era uma mesa que servia para tudo. Então, acabou a cirurgia, o paciente foi para o quarto, meu pai deve ter saído e a minha irmã vimos aquela perna lá dentro do balde. O que nós fizemos? Enterramos a perna. Fizemos um ritual para enterrar a perna. Tinha uma pessoa, era uma casa imensa, que tinha cavalo, para meu pai ir às fazendas, tinha pomar, tinha tudo, e tinha um caseiro lá que tomava conta de tudo, que chamava Faísca, ex-palhaço do circo Irmãos Portugal. O Faísca era meu amigo, né? Eu tinha, nessa idade que aconteceu isso, eu tinha 7 anos por aí. Aí pediu o Faísca para nos ajudar a enterrar a perna. Ele arranjou um caixote, porque gasolina era muito difícil, vinha naquelas latas de 20 litros e guardava aquelas caixas. Ó. Ele foi lá, pegou uma caixa, eu e a minha irmã pegamos o balde com a perna, colocamos dentro da caixa, fechamos ela direitinho, mas nós já tínhamos convidado nossos primos que moravam lá perto. Fizemos um verdadeiro enterro. Andamos pelo quintal, carregando a pasta, o Faísca já tinha feito um buraco lá no fundo do quintal. Aí rezamos, fizemos tudo que eu via fazer, porque eu acompanhei muitas vezes pacientes que foram enterrados. Meu pai ia aos enterros dos pacientes dele e eu ia junto. Aí, tudo bem, enterrou, cobrimos, tinha umas mandioqueiras lá perto, arranjamos uns galhos lá, fizemos uma cruz, pusemos lá na cruz. Ok. Para nós aqui não teve nada de agressivo, nada especial. Foi um ato normal de 2 meninos, eu e minha irmã, que moravam na casa onde o médico fazia tudo. Foi uma reprodução do que vocês viam, né? Normal. Não, nada de falar, será, enterramos a perna? Não, enterramos a perna, como enterraria qualquer outra coisa, né? Não tinha problema. Mas o mais interessante é que esse paciente foi para São Paulo fazer uma prótese. Voltou para Abadia do Dourado, muito contente, porque meu pai tinha feito um coto muito bem feito, ele era muito hábil. E ele andando, e foi lá ao consultório e falou com meu pai o que ele tinha feito com a perna.
Meu pai falou assim, isso aí é meu filho que sabe. Eu não sei. Ele era muito descontraído, meu pai. Aí chamou o Faísca. Faísca, o que aconteceu? Não, nós enterramos. Aí ele quis ir ver onde estava enterrada a perna dele. Nós acompanhamos ele lá, todo sério, ele, minha irmã e o Faísca, nós três, ele chegou lá. Você imaginou que coisa insólita isso? Fez parte do meu preparo para ser médico. Inúmeras outras histórias inacreditáveis. Inacreditáveis. Mas essa já é um exemplo bom, você não acha? Essa é muito boa. Essa relação médico-paciente, então, sempre fez muito parte, assim, da vida do senhor, né? Fez. E meu pai tinha uma relação fantástica. Ele era um médico que... Primeiro, ele era muito bem formado na Praia Vermelha, né? A antiga faculdade da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E eu escrevi uma biografia do meu pai, quando ele completou 100 anos, comemorou o centenário dele. E, à medida que eu fui levantando a vida dele, eu fui ficando impressionado com aquele menino que tinha saído desse povoado e terminou na presidência da Associação Médica Brasileira. Isso é uma trajetória completamente anormal, mas era inteligente, era bem-humorado, comunicava muito bem, era uma pessoa fora de série. E eu convivi muito tempo com ele, inclusive depois de formado. Eu trabalhei junto com ele no consultório, com ele 5 anos. Que legal. Ó, a gente foi para esse lado do seu pai, que muita gente sabe, inclusive tem o livro. Eu falei que a gente ia perguntar coisas diferentes. O Menino e a Borboleta, será por que eu pus esse título? Tá curioso? Vai lá, compra o livro e leia. Não tem mais à venda, só tem no sebo. Mas tem, se procurar um pouquinho, tem. Outro dia, o meu amigo Daniel Butros, lá do Rio Claro, que eu fui fazer uma palestra lá na faculdade onde ele trabalha, na Claritiano, o pai dele me mostrou um exemplar que tinha comprado no sebo. Não tem mais, a editora não fez uma nova edição, esgotou a primeira, não é da política editorial da Guanabara Cuca, não faça esse tipo de livro. Fez por uma deferência comigo, né, que fez e me entregou todos os exemplares, eu dei para todo mundo, distribuí. De vez em quando ele reaparece. Coisa boa. Essa é a história do seu pai, né? E a mãe do senhor? A minha mãe, ela era... Como que você acha que funcionava socialmente naquela época? O meu pai era filho de um árabe, migrante, pobre, ignorante, nunca ficou rico, mas teve um filho de inteligência rara. Foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, e ele voltou doutor, né? E aí, com quem que ele iria casar? Com a filha do fazendeiro. Não tinha outra alternativa, porque aí ele era um bom partido. Se ele não tivesse feito aquela trajetória, ele estaria lá nas Batidas do Dourado, tomando conta de lojinha do pai dele. Mas ele teve uma trajetória nacional e depois uma internacional, com a inteligência, com capacidade de estudo dele. A minha mãe era uma filha de um fazendeiro. Coronel Juca de Araújo, naquele estilo do coronel antigo mesmo, mandava e desmandava. Casado com uma jovem ela casou com 16 anos, a minha avó Laudelina. Eu amava essa avó Laudelina, porque eu era o neto mais velho. Eu ia passar férias com ela lá, depois assim dos 4, 5 anos de idade, ela morava numa fazenda maravilhosa lá perto de Araguari. E ela era tão ligada a mim, que quando eu falo dela, eu fico um pouco emocionado. Porque ela tirava o meu avô do quarto, colocava uma cama para mim e eu ficava lá na fazenda com ela 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas vocês acham fazendo o quê? Trabalhando junto com ela. Ela criava galinha, colhia ovos, ela plantava flores, ela plantava verduras. Ela fornecia para o Colégio das Freiras em Araguari tudo. Eu acho que até ela ganhava mais que o meu avô, porque a capacidade de trabalho dela era fantástica. E moderníssima. A fazenda de 1928 tinha energia elétrica. Ela punha música de manhã para os tiradores de leite tirar leite com música.
Então, ela era fora de série. E a minha mãe teve muito da minha avó Laudilina. Eu chamava ela de voinda. E quando eu formei, ela adoeceu, cuidei dela uma temporada. Depois eu vim embora para Goiânia. Meu pai é que cuidou dela. Mas quando eu formei, ela falou, eu quero que você que cuida de mim. E eu ia na fazenda. Ela nunca quis internar no hospital. Ela ficava na fazenda, que era muito pertinho de Araguari, e eu ia lá visitar, passava lá o dia com ela, dormia lá com ela. Então, foi uma relação maravilhosa com a minha avó Laudelina. Eu fiquei me perguntando aqui, porque assim, nesse contexto de fazenda, né, visto que o pai do senhor foi para outra cidade para se formar, essas coisas... Por que não teve esse mesmo apreço, às vezes, por medicina veterinária? Estando ali com galinha? Nem existia essa profissão. Não? Não, a medicina veterinária é uma profissão nova. Entendi. E era raro quem estudava medicina veterinária. Entendi. Não havia essa possibilidade. Só havia 2 possibilidades, 3 concretas para mim. Medicina, advogado ou padre. Era isso que as famílias desejavam. Vai ser médico, ou advogado, ou padre. Porque eram os 3 mais importantes figuras de qualquer lugar. A escola do senhor foi meio catedrática, né? Era toda de catedrática. Eu estudei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e era regime de cátedra, com todos aqueles rituais do cara. Desde o ginásio ali, Também era catedrático. Entendi. Também era. Os professores tinham um status muito elevado. Teve algum professor que marcou o senhor assim? Ou vários, né? Não, teve demais. Primeiro, o professor Constâncio, na escola onde eu fui alfabetizado lá nesse povoado. O espanhol. Professor Constâncio Lopes Penha. E ele veio para o Brasil porque ele era catedrático da Universidade de Madrid. Na época do generalíssimo Franco, ditador sanguinário, ele ia assistir fuzilar os inimigos dele, inclusive o Garcia Lorca. Ele foi assistir o fuzilamento dele. E todo ditador não gosta de intelectual, professor, escritor, então sempre acha que ele é comunista, né? Eles têm sempre esse preconceito. E o professor Constâncio Lopes, para sobreviver, ele abriu uma escola de ler, escrever e contar. Uma mesa bem maior que essa, nós éramos uns 10 ou 12 meninos, e eu era o menorzinho, eu tinha 6 anos de idade. E o mais velho tinha 18 anos de idade. E o professor Constâncio dava aula conjunta para todos nós. Ele me marcou tanto que eu acho que uma parte da minha capacidade didática eu aprendi com ele quando ele fugiu da Espanha. A única coisa que ele trouxe foi livros, atlas, dicionários. Ele trouxe o que ele tinha de melhor. Muitos atlas ele trouxe. Ele era professor de história, então ele trouxe muitos atlas. Como é que ele dava a aula dele? Ele dava a aula como os professores devem dar até hoje. Ele pegava um mapa, abria uma folha lá do atlas e tinha aquele papel semi-transparente. Vocês já viram como é que faz cópia, né? As bordadeiras usam ele, não é? Elas fazem o traçado em cima. Nós punhamos aquele papel em cima e marcava, ele falava assim, marca aí a Espanha. Aí nós íamos e marcava. Coloca os países com os quais a Espanha tem fronteira. Aí nós tínhamos que buscar. Achava lá Portugal, achava a França. Tem mar lá perto. Aí nós colocávamos o mar, colocava tudo. Qual é a capital desse lugar? Nós íamos construindo. Isso é o que se chama hoje de metodologia ativa. Simplesmente isso, era fazer. A hora que nós terminávamos, punha montanhas, punha rios, punha lagos, punha cidades, punha as pessoas mais importantes. Então, eu fiz todos os mapas da Europa, fiz da Ásia, fiz de muito, só não fiz da África, porque naquela época a África não existia para nós, né? Era a Europa, os Estados Unidos e a Ásia, que meu avô era da Península Arábica, ele era da Síria. Aquilo me marcou demais. Aquele estilo de ler, escrever e contar, até hoje eu acho que a escola devia se firmar, decididamente ensinar a ler bem,
a escrever bem e a contar bem. O resto é floreios. E na época da faculdade, teve algum assim? Porque, convenhamos, né? Que turma, né? A turma que sai Selmo Celeno Porto, Ângelo Machado e por aí vai. Mário Lopes, Mário Lopes. Carlos Américo Fatini. O que tinha nessa turma? E nós éramos amigos. Tem que tirar a água dessa turma. Pois é. Eu, Carlos Fatini, morávamos na mesma república, na rua Padre Marinho. O Ângelo Machado, a família morava lá em Belo Horizonte, mas como nós éramos amigos, saíamos de sexta para sábado, de sábado para domingo, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Fazia as farras, voltava para casa às 5 horas da madrugada, ali acompanhando o Parque Municipal, a pé, subia lá pela Avenida Alfredo Balena, chegava na rua Padre Marinho, e o Ângelo ia junto para não incomodar os pais de chegar tarde. E ele dormia na sala onde eu dormia. Eu dormia na sala, era o último quarto que tinha, eu dormia na sala. Debaixo da minha cama tinha um colchão e um travesseiro, mas não tinha lençol nem fronha. O Ângelo Machado chegava, puxava o colchão e nós dormíamos bem até o meio-dia. Não tinha nada que atrapalhava o nosso. Você imaginou o convívio com ele? Pois é, como que foi? Conta assim pra gente, porque eu acho que todo mundo tem um ou outro amigo assim na faculdade que te ajuda, né, a passar por algumas coisas, que te incentiva. Eu imagino que algumas pessoas, como por exemplo o Dr. Jofre Rezende... Foi muito meu amigo aqui. Pois é, isso deve ter te... Claro, que é uma pessoa de mais alto padrão, né? O Ângelo Machado foi uma figura especial na minha vida. É genial. O único gênio que eu conheci. Aos 15 anos de idade, ele era famoso internacionalmente. Pelas borboletas, né? As libélulas. Ele era apaixonado por libélulas. Então, aos 10, 11 anos de idade, ele começou a caçar libélulas no Parque Municipal, ali perto. Ali ao redor onde ele morava, no bairro de Lourdes, era tudo cheio de lote baldio. Então, era fácil. Ele capturava as libélulas e colocava dentro de um livro pesado para criar aquela figura do inseto, da libélula, da borboleta, qualquer um, para ser estudado. E ele começou a estudar a libélula nos livros que tinha, livro alemão, livro inglês, livro francês. Ele aprendeu todas essas línguas. Nossa. Todas essas línguas ele já sabia aos 15 anos de idade. Quando ele começou a descobrir que tinha algumas libélulas que não eram ainda descritas, o que ele fez? Ele descrevia a libélula detalhadamente. Fotografar era possível, que naquela época ele desenhava a libélula, mandava para qual periódico? Para o Zoology, a revista mais importante que havia no mundo, e até hoje ela é importante, para registrar tudo quanto é coisa nova, descobertas no mundo inteiro. E o Ângelo Machado mandava para lá, e eles publicavam. Porque era tudo original, muito bem escrito, descrição perfeita. Então, eu vivia com ele, com o Ângelo Machado. Nós dois fomos monitor de anatomia juntos, no segundo ano de medicina. Eu ajudei o Ângelo a fazer corte de cérebro, porque já interessava muito por anatomia, neuroanatomia, que ele depois usou no livro dele de neuroanatomia funcional, aqueles cortes que nós fazíamos lá. Nós preparávamos peças para fazer a monitoria. E fomos amigos do curso inteiro, só não fomos amigos quando chegamos na parte clínica, porque eu não tinha o menor interesse por isso. Já o senhor? Eu estava lá totalmente dedicado ao aprendizado e ao trabalho na enfermaria do professor Galias desde o 3º ano. Era um sistema de interno, não havia internato. Era muito curioso, Rafael, porque era tudo catedrático, cada catedrático era uma mini escola, né? E o catedrático queria me proteger, por exemplo, você quer ser interno aqui? Eu fiz o concurso e fui interno. No horário de ir para lá, eu tinha que ir para a aula do professor Hilton Rocha, oftalmologista. Não ia, simplesmente não ia. E na congregação, na hora que eles encontravam, ele falava, o Selmo Porto está lá comigo. Mas pronto, está falado.
respeito do professor Hilton Rocha, que eu tive convívio com ele, todo mundo conhecia o professor Hilton Rocha, ele foi um oftalmologista de vanguarda no Brasil. Eu convivia com ele na congregação, porque eu era presidente do diretório acadêmico, que tinha assento na congregação. E o professor Hilton Rocha, ele era muito ligado aos estudantes, então, aquelas nossas reivindicações, ele era um dos mais favoráveis. Então, ficamos conhecidos, amigo eu não posso dizer, né? Ficamos conhecidos um do outro. E nunca fui a uma aula dele, eu não tive tempo de ir a aula dele. Mas, para fazer o exame, era assim, tinha exame de prova parcial e prova final. Tinha 2 provas parciais no primeiro semestre, uma no primeiro semestre, outra no segundo. E tinha o seguinte critério: se tirasse mais de média, a média acima de 7 nas 2, passava direto, não precisava fazer mais nada. Se fosse entre 5 e 7, tinha que fazer a prova oral, na banca, uma banca de catedrático na frente da gente fazendo prova oral. Entre 3 e 5, ia para a segunda época. Abaixo de 3, ia para bitolinha. Quer dizer, como é que ia tomar bomba? Era impossível. Tudo tinha saída. Era impossível, você ia tirando a chance. Pois bem, eu fui para oral. Eu fui para a prova oral, porque eu não passei por média, mas todos os estudantes tinham uma apostila que corria lá, bem parecido com a que eu fiz aqui, né? Os estudantes... Você estudou na minha apostila. Opa! Nós tínhamos uma apostila de fisiologia, uma de oftalmologia, nós tínhamos várias apostilas que tinham o essencial que o professor ia perguntar. E eu falava, o professor Hilton Rocha vai perguntar para você o que é glaucoma, como é que trata glaucoma, como é que faz diagnóstico de catarata, como é que faz diagnóstico de conjuntivite, eram 5 doenças. Que ele dizia, vocês precisam saber só isso, para poder ser médico geral, fazer um bom médico geral. Aí, quando eu cheguei, ficavam lá na sala, os estudantes que iam fazer a prova oral, e ele chamava solenemente. Estudante Selmo Celeno Porto. A gente sentava lá, todo sério, né? Tinha que ir de avental, arrumadinho. E avental tinha hierarquia, você sabia? Catedrático era até o sapato, o comprimento. Assistente era um pouquinho abaixo do joelho. Estudante tinha que ser no meio da coxa. Então, você olhava, você já sabia que era. E era todo chamado assim, estudante Selmo Celeno Porto. Sentei lá, ele virou para mim e falou, uai, você é estudante de medicina? Brincando comigo, né? Sim. Falei, sou professor, eu sou estudante de medicina. Você nunca me deu o prazer de ir a uma aula minha? E eu falo, né? Eu era interno do professor João Galizzi, naquele horário que o senhor dava aula. Tá bom, mas você foi presidente do diretor acadêmico, eu sei que você andou fazendo umas coisas interessantes lá na congregação, tudo bem, você vai responder 3 perguntas. Quais eram as 3? O que é glaucoma? Qual é o sintoma? Como é que trata? Graças a Deus pela apostila. Como é que faz o diagnóstico de catarata? É isso. E conjuntivite, você sabe o que é conjuntivite? Isso aí. Como é que vocês diagnosticam? O que é? Como é que você trata isso? É claro que não tinha antibiótico ainda naquela época, né? Era tratado com outras substâncias. Eu sabia tudo. Eu falava, muito bem, tá aprovado, pode ir embora. Acho que toda faculdade tem essa pessoa que faz resumo para todo mundo, né? Sim. Pois é. Eu queria tocar nesse ponto aí. Os meninos aqui, só para esclarecer, os meninos são da UFG, né? Eu sou da PUC. O Wesley é da PUC, o Rafa é da UFG, eu sou da UFTM, Uberaba. Lá da Uber. Isso, você foi lá também aluna tem. do Cláudio Martins? Lógico, na semiologia, né? Ele foi meu assistente aqui. Uma temporada. É Claudião. O Claudião, meio gordão. De Claudião. Eu fui várias vezes ao Uberaba fazer palestra com o convite dele. Banca examinadora lá com o Ezio De Martins. Uma paixão ainda por Uberaba. Pois é. Salve pessoal da UFTM, que eu convoquei para assistir nosso podcast. Pois é, eu também gostava muito de Uberaba. Eu fui lá muitas vezes. Nesse contexto todo, doutor, como é que foi que começou essa parte de escrever livro,
de falar de semiologia. Só um pouquinho antes disso daí, porque você falou das apostilas, que aí já engata nisso. Que livros o senhor usava? Porque eu acho que Porto pelo menos assim... Eu não tinha escrito ele ainda. Não, Exato. Eu falo assim, o meu semiologia médica dormia do meu lado, assim, todos os Quem dias. dormia na sua cabeceira, já que não era o semiologia do Porto? Parênteses. Pega o celular aí, entra no YouTube e põe assim, Samba do Selmo Porto. Você sabe que o meu livro virou samba? Deu samba. Ou seja, um livro que dá samba é porque ele é interessante, né? É no YouTube, Samba do Selmo Porto. Lá de Itajaí, lá em Santa Catarina. Tá aí, achou? Tem mesmo. Vamos colocar o link aqui embaixo. A professora Viuniski era uma professora de semiologia e fomos ficando amigos. Ela fez doutorado, eu fui lá na banca. Ela fazia semioarte todo ano. Os estudantes eram convidados a fazer o que quisesse. Dança, pintura, música, o que quisesse para apresentar na semioarte. Pois uma turma lá fez uma banda. Eles puseram o nome na banda, Banda Mijo. Quer ver? Olha aí, né? Tem no YouTube mesmo. E uma música que era um samba do Selmo Porto, contando a história disso que o Ézer falou, que o livro dormia na cabeceira. Sim. Mas esse dia, Ézer, o livro não estava na cabeceira, estava na cama. Ele conta essa história aí. Estudou, passou o dia inteiro estudando. Aí, quando foi à noite, falou, vou para a balada que eu estou cansado. E largou o livro lá em cima da cama e foi para a balada. Teve a sorte de arranjar uma garota, tal, lá na balada. Convidou ela para ir lá onde ele morava. Teve a sorte dela aceitar, né? E os dois foram, já era de madrugada. Quando eles chegaram lá, ele conta aí, o Selmo Porto já estava na cama. Rafael, eu escrevo desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade, eu escrevi contos, participei de concurso, eu escrevi poesia, participei de concurso, mas eram arroubos juvenis, que eu acho que muitos têm, né, que fazer isso. Eu morava em Belo Horizonte naquela época e participando de tudo que tinha em Belo Horizonte, eu tinha um amigo que era redator-chefe do O Diário, um jornal muito importante que tinha lá, e eu publicava lá porque ele era meu amigo. As coisas que eu publiquei não ficaram só daquele nível lá. Agora, quando eu entrei para a escola de medicina, eu comecei a interessar mais por literatura médica. Eu lia revistas médicas, eu participei de trabalhos junto com os professores assistentes. Eu tive a sorte, Rafael, de participar, junto com o professor Arnaldo Elian, da primeira hemodinâmica de Minas Gerais, e uma das primeiras do Brasil. Oxe. Ele tinha ido para os Estados Unidos, num serviço de cardiologia muito bom em Washington, e ficou lá 3 anos, mais ou menos. Quando ele voltou, ele trouxe todo o equipamento para montar um serviço de hemodinâmica, lá na enfermaria que eu trabalhava como interno. E ficamos muito ligados um ao outro, com uma ligação dessa de professor com aluno, ele um professor muito jovem, e eu já quase médico, então era uma amizade, uma convivência muito estreita. E nessa fase nós publicamos na revista da Associação Médica de Minas Gerais os primeiros trabalhos no Brasil sobre cateterismo de cardiopatia congênita. Que massa. Nós cateterizamos um canal arterial, o que é dificílimo, mas por sorte, né? Porque cateterizar um canal arterial precisa dele ser de calibre grande e tal. Passamos o catéter dentro do canal, fizemos uma magnífica fotografia, porque era tudo improvisado, tudo improvisado. A fonte de raio-x era debaixo da mesa, que o carpinteiro adaptou, e nós andávamos com o ecrã em cima dessa mesa, e na hora de fotografar, parava e fazia a fotografia. Não era um filme, mas a fotografia está até hoje lá na revista. Já se passaram, foi em 1957, 58, quase 100 anos. E, então, comecei a participar de trabalho científico, participei
de fazer a apostila de anatomia patológica, que era as aulas do Boiolo, taquigrafada. Você estudou no livro do Boiolo? Aquele livro lá, eu ajudei a fazer ele, porque o Cristóbal Mota de Almeida, que era meu colega de turno, era taquígrafo. Ele era taquígrafo. Ele trabalhava até no Correio para ganhar um dinheirinho à noite. E morava na República que eu morava, na mesma República. Ele ia para a aula e taquigrafava a aula do Boiolo inteirinha, ipsiliter, exatamente. Chegava, datilografava no estêncil, rodava lá no centro acadêmico, no mimeógrafo do diretor acadêmico, e vendia para a turma, né? Acabou o Boiolo sabendo aquilo. Passou 1 ano, 2 anos, o Boiolo foi colecionando as aulas, que viraram apostila. Daí ele fez o livro. É parecido com a maneira como eu fiz o meu primeiro livro de exame clínico. Também nasceu de uma apostila. Então não teve um dia que o senhor sentou numa cadeira e falou assim, agora eu vou começar a escrever o Semiologia Médica? Não teve isso. Você estudou no exame clínico ou na Semiologia Médica? Eu estudei na Semiologia. O exame clínico é aquele manual, que foi a primeira edição, é de 1982. Foi assim, ele nasceu espontaneamente. O livreiro aqui da escola, o Manuel, ele era judeu e era amigo do Losch, que era o presidente da editora Guanabara, Kuga. E o Manuel ia ao Rio porque ele representava a editora Guanabara aqui. Naquela época fazia parte da Faculdade de Medicina, uma livraria médica. E um dia ele pegou aquela apostila, bem feitinha, capa azul, capa dura e tal, com desenho em cima do stencil, muito boa. Levou e deu para o amigo dele lá, para o Losch. Essa apostila, os estudantes gostam muito dela. Lá em Belo Horizonte, já andou até indo para outras escolas. Aí o Losch falou, deixa ela aí. Ele era amigo do Tarantino, professor de pneumologia, né? Tinha um livro muito famoso. O Tarantino também era judeu, então ele tinha convivência com ele. O Tarantino ia muito lá na Travessa do Ouvidor, lá onde a editora até hoje está lá. Ele um dia falou com o Tarantino, dá uma olhada nessa apostila aí, porque o livreiro lá de Goiânia disse que ela é interessante. O Tarantino deu um parecer na próprio livro, que o livro era interessante, era fácil de ler, que aí o Losch publicou. Que legal. Ele nasceu assim. Eu não o senhor sentei para ainda estava escrever na um faculdade? livro de semiologia, não. E o senhor ainda estava lá na faculdade ainda, quando Já aconteceu estava. isso? Eu cheguei na faculdade em 66. Então você ainda estava lá. 66, a hora que foi quando eu cheguei. E por que o foco assim, específico na semiologia, no exame físico? Teve... Desde estudante, eu não tive dúvida que a medicina tem como pilar principal o exame do doente. Pode aparecer o que quiser. Atualmente, por exemplo, eu estou estudando a inteligência artificial porque ela vai alterar completamente o exame clínico. Tratem de estudar o Dr. Chat, o Dr. Gemini, porque vai alterar tudo. Com certeza. Vocês conhecem a lei de Moore, né? Aquele que diz assim, a cada 2 anos o crescimento é exponencial. E a inteligência artificial está fazendo 2 ou 3 anos, quando foi feito o primeiro robô, na verdade, aquilo é um robô, que foi o ChatGPT. Sim. E ele está fazendo 3 anos agora. E já apareceu várias outras plataformas similares. E ela vai revolucionar tudo o que fazemos, inclusive o exame clínico. E eu acho que ele não perde o lugar. Porque a nossa profissão não é uma profissão biológica. Ela é uma profissão humana, social e humana. As coisas que nós fazemos de biologia é tudo dependente do que nós fazemos como relação médico-paciente, olhar o paciente com o que ele tem. O que é um exame clínico? É observação, simplesmente. Observo, converso com ele, aquilo vai ser interpretado por mim.
Para completar, eu vou lá, meço a pressão dele, tomo o pulso, ausculto o coração. O que eu faço? O que todo médico faz no mundo inteiro? Seja qual for o tipo de medicina, chinesa, indiana, europeia, americana, brasileira, todos têm como princípio base o exame do paciente. Aí eu resolvi seguir esse caminho. Fiz cardiologia em São Paulo, fiz medicina tropical na USP, mas o meu foco sempre foi tentar ensinar o exame clínico. Esse foi sempre o meu foco. Continua sendo até hoje. Agora eu estou me propondo a, não sei se é antecipar o exame clínico moderno, que é, né, Rafael, a incorporação dos equipamentos portáteis. Exato. E para quem não sabe, vai estar no próximo livro, inclusive, que eu já fiquei sabendo. Ele está em construção. Ele está em construção. Lá do Semiologia, né? Ele está em construção, porque é um livro completamente diferente, é uma proposta nova, é um livro híbrido. Ele tem o formato físico, o formato eletrônico. A editora nem sabe ainda exatamente como é que vai produzir aquele livro. Eu até acabei de enviar esses dias os capítulos para lá. Vou ter que ir para o Rio, trabalhar junto com o pessoal da editora, para ver como é que resolve os problemas de construir aquele livro. Nem sei quando isso vai acontecer. Sabe o que é? Ele está germinando. E nem tudo que germina nasce. Mas esse livro já é um reflexo de tudo que a gente está conversando aqui, né? É um reflorescimento do básico, né? É um avanço. Exato. O médico que dominar a tecnologia, incorporando-a no exame clínico, é que vai ser um bom médico. Vide seus pais. Né? O senhor acabou falando aqui no começo. Meu pai era um homem muito moderno, a minha mãe era uma mulher muito moderna. Todos nós, por que não, né? E isso vai ser o diferencial. Hoje o Arnaldo, meu filho, almoça comigo às terças e quintas, né? Nosso tema de discussão agora é inteligência artificial. Todo dia ele me traz problema, cópia de New England, que tem um suplemento lá só sobre inteligência artificial. Hoje ele já me trouxe eu olho o chat, eu faço scripts, eu faço simulações. Eu estou convencido totalmente que as escolas estão formando, outro dia eu falei isso lá na USP, as melhores escolas estão formando ótimos médicos para o século passado. Perfeito. E isso é um tremendo de um erro, é um atraso tremendo. As escolas vão ter que mudar totalmente. O senhor acha que é um medo da modernidade? O medo de ser, às vezes, substituído, assim? Sempre houve medo da modernidade, sempre houve. Quando o Hipócrates inventou o método clínico e separou, falou, não, as doenças não são mágicas, nem espírito mal que entra, não. São coisas naturais, mares, ares e lugares. É alguma coisa que está aí que faz a doença. Ele foi repudiado. Então, eu acho que qualquer mudança que incomoda, que tira as pessoas da zona de conforto, vai provocar mudanças, vai provocar confronto, vai provocar igual em todas as épocas. Agora nós estamos vivendo nesse momento. Passando um pouco nesse assunto aí que o senhor está falando sobre a questão do médico, ter um olhar e tal, eu gosto muito quando o Michael Polanyi, né, um húngaro inglês lá no The Tacit Dimension de 66, ele fala que o conhecimento humano ele acaba sendo maior do que a gente consegue compreender, né? É aquela situação assim, nossa, eu vi aquele doente, parece que ia dar alguma coisa errada e eu estava certo. Você acha que isso torna ou faz parte de deixar o médico insubstituível por essas tecnologias? Não, ele nunca vai ser substituído. Nunca vai ser. E isso que você está esboçando aí é o conceito de olho clínico. Uhum. Olho clínico, antigamente, era aquele médico que olhava o paciente e fazia o diagnóstico. Hoje, eu acho que o olho clínico, eu conceituo de outra maneira. É a capacidade de eu olhar o exame clínico, juntar tudo que a ciência acumulou, e aí eu compreender, fazer o diagnóstico, etc. É diferente, mas tem dificuldade para ela ser aceita. Eu tenho feito dezenas de palestras pelo Brasil todo. Semana passada eu estive em Bauru,
na USP de Bauru. Estavam lá os professores, estavam lá diretor, e quando eu terminei a palestra, eles olhavam assim para mim como se falasse, está incomodando. Porque nós vamos ter que... E eu falei claramente, essa escola é ótima. Eu já fui lá no laboratório de habilidades, já vi, sei de que vocês têm um bom hospital novinho aqui para inaugurar, mas se vocês continuarem com o que está ensinando agora, com o currículo agora, com o programa de agora, vão formar ótimos médicos para o século passado. A gente passa muito isso dentro do nosso ambiente aqui que a gente propõe, né? Que é justamente o próprio Descomplica Pocos, né? A gente oferece cursos de formação para o pessoal nessa parte de ultrassom. E, bom, o Rafael dentro da cardiologia, a Mari na nefro, eu na UTI, a gente acho que é indispensável hoje o uso do ultrassom portátil ali, à beira-leito mesmo. Só que ele passa por isso, né? Algumas pessoas se incomodam falando assim, nossa, vai substituir. Não, ele precisa do nosso olhar clínico, ele precisa do exame clínico antes, precisa de anamnese, precisa de conhecer o doente, precisa da idade do doente, precisa conversar com o doente, precisa sentir o doente, precisa palpar o doente. Isso não cai por terra, isso é só uma ferramenta nova. Em uma palavra, tem que examinar bem o paciente, Exato. Porque senão esses equipamentos não são mágicos. Sim. Outro dia, um motorista de táxi fez um comentário interessante, eu estava indo para o aeroporto, aí ele virou, ele sempre me leva para o aeroporto, falou, doutor, eu vi uma reportagem de fazer cirurgia robótica. É o robô que opera? Eu falei, não, o robô é só um instrumento, quem opera é o cirurgião, ele tem lá um joystick, ele vai, igual ele faz com as pinças, igual ele faz com o bisturi, ele ali só está usando um complemento que melhora a capacidade dele de trabalhar. Ah, doutor, eu pensei que era o robô que operava. Mas o nome, né, dá essa impressão, né? Eu e a Mari, nós estamos aprendendo a ensinar clínica médica na residência, né? Nós somos preceptores, fomos do Fred, inclusive. E lá a gente prega muito essa questão de que somos adeptos às partes tecnológicas, de fato, principalmente desse quinto pilar que o Brown Audi trouxe para a gente, que é a insonação, que é o ultrassom point of care, o beira-leito, mas que a gente prega muito o protocolo caneta BIC, que é fazer o básico bem feito. E o básico Se bem não feito, fizer, Rafael, vai ficar pior do que antes desses equipamentos. E a gente que manja muito, assim, que mexe muito com o ultrassom, o beira-leito, a gente tem uma máxima que fala assim, que ele é uma máquina e ele não pensa por você. Então a gente tem que interpretar essas imagens associadas a tudo isso que o senhor falou. Por isso que a gente acha a semiologia tão bonita, Pois é. tão instigadora, né? Eu acho que montaram um quebra-cabeça, a gente fala muito disso. É né? verdade. Para poder trazer mais O informações. raciocínio diagnóstico é a montagem do quebra-cabeça. E quanto mais informação... E eu a gente agora tiver- acho que o chat vai fazer melhor que nós. Montagem desse quebra-cabeça. Eu andei fazendo umas experiências com o chat, o Dr. Chat, né? O Dr. Chat, ele substituiu o Dr. Google. Não era fácil, não, substituir o Dr. O Google. Dr. Google que estava difícil. Eu e o Arnaldo fizemos umas tentativas de ver como que isso funciona. Nós vamos ter, em cima da mesa, um equipamento que vai fazer prontuário clínico. Você acredita? Eu conheço um aplicativo de inteligência artificial que você coloca ele para gravar e ele vai moldando a anamnese da conversa com o paciente nos moldes de exame clínico já. O que eu vi é um pouco mais avançado. Ele grava toda a anamnese. E ela é igual para todos, com duas vozes diferentes. E ela coloca tudo. É a coisa mais simples para aqueles algoritmos, separar as duas vozes. Tem nenhuma dificuldade. Sim. Nós não temos hoje biometria, hoje eu ponho a cara lá no aeroporto, não preciso me apresentar nem a passagem. Isso vai ser acontecido na medicina. A face vai ser diagnosticada pela biometria. E muito melhor do que eu faço. Mas ao interpretar aquilo, aí eu acho que eu vou ser melhor. Porque aí acaba tocando, assim, aquelas coisas, por exemplo, os paradigmas de Thomas Kuhn, né, as teorias disruptivas de Clayton Christensen, por exemplo, passa aí também até pela materialidade líquida de Bauman, né, que o senhor Mas coloca nas tecnologias. claro, isso é a modernidade líquida. Sim.
É a modernidade líquida. E como é que isso vai acabar impactando ali? Por exemplo, o senhor acaba falando, né, nos seus livros, em tudo que o senhor fala, coloca ali a classificação de Witt, acaba trazendo pra gente também, né, as fases de Kluber-Ross, inclusive o modelo Balint, que está lá no livro, inclusive, de semiologia, né? Como é que isso vai acabar impactando na relação médico-paciente? Isso é essencial, porque isso não tem nada a ver com a tecnologia. A relação médico-paciente, ela é impossível de ser tecnificada. É impossível. A gente brinca que às vezes até melhora, né? Assim, o último episódio que a gente fez, a gente falou que os pacientes se sentiam até mais acolhidos quando a gente usava ultrassom. E ele se sente mais examinado. Isso. O tempo demanda, né? Ele vê no médico aquela figura antiga que vai resolver o problema dele. Ele vê a imagem do problema dele, às vezes, né? Pois ele vê o coração, ele vê o pulmão, a gente consegue explicar com ele vendo, parece que traz para próximo da gente, né? Mas traz. É porque isso é a melhor maneira que você pode ter de entender o que está contando, o que o paciente tem, o que o corpo dele está contando, é ver o que for possível até no interior do corpo dele. Porque antes, o que nós vemos? Coloca o estetoscópio, por exemplo, na área mitral, percebo que tem um sopro sistólico, que eu estudei o ciclo cardíaco, aquele sopro irradia para a axila, ele tem 3 ou 4 curvas. Aqueles todos vocês estudaram isso lá no livro do Porto, né? Está lá. Está lá no livro do Porto. Maravilhosamente bem escrito. Pois é. Então, mas aquilo não é... Nós não estamos vendo a lesão. A hora que eu pegar o transdutor, colocar lá em cima e ver o sangue refluir do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, eu estou vendo a lesão. O exame físico ele te direciona Isso a muda procurar, tudo, né? Rafael. Isso muda tudo, eu ver a lesão. Eu tenho muito mais elementos para raciocinar o que eu tenho que fazer, qual é a gravidade dela, quanto está refluindo de sangue, qual é a melhor alternativa para ele, o que eu tenho que fazer depois. Eu tenho que fazer um outro ultrassom mais refinado. Isso vai ser tudo escalonado. Aquele doente precisa fazer um cateterismo imediato ou não. Isso tudo é possível agora, com o ultrassom. Eu lembro da... Perdão, rapidinho, só para a gente continuar nessa ideia, sim, a gente está falando muito de tecnologia, né, em coisas que a gente aprendeu lá no livro do Porto e o robô, às vezes, está fazendo para a gente. A minha pergunta é a seguinte, onde a gente vai ser insubstituível? Não, eu acho que substituída tem, assim, uma maneira de falar. Por exemplo, o dia que o Conselho Federal fez aquela... Nem sei como é que eu vou qualificá-la, que é uma resolução idiota, que admitiu que a primeira consulta pode ser virtual. Isso nunca vai acontecer. Não existe exame clínico ali. Não, é impossível, porque isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa relação direta, ela é importante aqui? É importante aqui. Nós poderíamos estar fazendo isso à distância, virtual? Até nem gosto de fazer. Eu gosto de fazer olhando as pessoas, vendo, pegando nelas e tal. Então, isso aí vai ser a mesma coisa. Não vai substituir em nada. Porque eu vou mudar, às vezes, a maneira de fazer, eu vou ter mais capacidade de buscar dados, porque o exame clínico, no final de tudo, ele só faz coletar dados. Depois eu interpreto os dados, que é o raciocínio diagnóstico. Depois eu decido o diagnóstico. Depois eu escolho o tratamento. A medicina é isso, simples. É muito difícil, porque quantas das coisas que a gente... assim, parece básico e até meio bobo, né? Mas quantas vezes a gente olha para o doente e sente uma coisa e não consegue descrever, né? Como é que a máquina vai substituir isso? Como é que a distância vai... Eu acho que esse feeling, né? Esse sentimento mesmo. Esse feeling é insubstituível. Eu não consigo ver a gente sendo substituído nesse sentido. Não, essa empatia, né? De avaliação. Esse para mim é o segundo ponto que nós não seremos substituídos, na empatia. Na empatia. Eu coloco 3 básicos. Eu gostava muito de fazer pesquisas com os estudantes para ver o que eles pensavam da medicina. Aí eu fiz uma vez, isso até nas minhas palestras, como é que eu entendo a estrutura do exame clínico? Ela tem uma estrutura complexa, aparentemente simples, mas ela é complexa. Ela é difícil de ensinar.
é difícil de aprender e é difícil de realizar. E todo mundo acha, isso aí é uma conversinha de 3 minutos, eu resolvo isso. Mas então, eu perguntava aos estudantes, você vai ter que aprender semiotécnica, você vai ter que estudar anatomia, fisiologia, isso aí você tem que aprender. Você tem que aprender também a conversar com o paciente, é comunicação. Se você não der conta de comunicar, você tem que ser laboratorista, você tem que ser alguma coisa que não tenha contato com o paciente. Mas as qualidades humanas, é uma ciência humana. Sim. É uma profissão humana. 3 apareciam mais votadas. Eu fazia quase todo ano essa pesquisa. Aparecia, por exemplo, um falava assim, é amor. Eu anotava lá, amor. Ele acha que o amor é que vai ser o elemento principal. O outro falava assim, eu acho que é a inteligência. Os mais votados eram respeito, integridade e compaixão, que é o sinônimo de empatia, mas é melhor o termo compaixão do que o conceito de empatia. Mas melhor. Esses 3, como é que o robô vai ser íntegro? Eu faço ele programar do jeito que eu quero. Sim. Ele vai respeitar o paciente? Não, ele é uma máquina. Como é que uma máquina respeita o paciente? E ele é capaz de ter empatia? Eu posso até programar ele bem para ter empatia, mas não tem jeito de ter empatia sem ser humano. É um ser humano com outro ser humano. Um ser humano me procurou porque estava com um problema e eu estou ali porque eu sou capaz de ajudá-lo a resolver o problema. E me corrija se eu estiver errado. Uma vez eu ouvi uma história de um certo professor aí, que tinha um residente de cardiologia ótimo, que sabia todas as guidelines. Já sei qual é a história. E que acabou prescrevendo os melhores medicamentos que tinha para um certo paciente. Você leu o livro Cartas. Eu li tudo. Mas que a paciente não conseguia comprar esses remédios. Exato, essa é a função do robô. Ele pode prescrever o melhor, mas cadê a compaixão nisso, né? Cadê eu falar, não, peraí, vamos tratar com o que dá, com o que ela consegue comprar, o que ela consegue... Como sentir isso, né? Essa questão assim, respeito é programado, empatia... A gente até tem a gente ensina muito que empatia, ela é treinável. Ela é treinável. Mas como sentir que essa empatia, ela é humana... E não que ela tenha sido treinada para repercutir daquela forma. Né? Como isso aí eu acho uma dificuldade. Como que você vai dar um diagnóstico de câncer para um paciente? Como é que você vai falar que ele é um HIV positivo com todo aquele estigma por trás? Só falar? É muito fácil, né? Só falar. Eu acho que esse é um ponto, inclusive, que eu queria trazer. Talvez por isso o medo de alguns médicos ser substituídos, né? Porque eles não fazem mas claro que muitos médicos vão ser substituídos, não precisa nem de robô. Claro que ele tem. O médico mais substituível que existe é o que não examina o doente. Exato. Não é verdade? Exatamente. Eu estava estudando a telemedicina e falava, o que ela vai dar realmente? A meu ver, ela dá 3 coisas. Ela dá, primeiro, monitoramento. Antes eu fazia o monitoramento por telefone, o paciente voltava uma semana depois, então era mais complicado. Eu posso fazer o telemonitoramento, agora muito mais prático. Outra coisa, que a telemedicina é insubstituível, é fazer aquela primeiro contato longínquo para encaminhar o doente. Uma triagem. Triagem. Né? Ele é perfeito para fazer triagem, mas não precisa nem médico para fazer triagem. Eu posso fazer um aplicativo que faz uma triagem melhor que o médico. Não cansa, qualquer hora do dia ou da noite, né? Ele faz melhor. O relógio. Tem relógio. Identifica FA, notifica pois FA. Ele vai fazer. Então, telemonitoramento, triagem e uma assessoria. Eu excluí a palavra consultoria, que está lá na resolução, para não criar confusão. Consulta é quando tem um médico e um paciente conversando, ele apresentando suas queixas, seus problemas e eu entendendo ele. Isso é consulta. Assessoria é outra coisa. Assessoria eu posso fazer virtual, posso fazer... É o quê? Assessoria é ajudar a pessoa a compreender alguma coisa, a resolver alguma coisa. Mas consulta, não tem jeito de eu terceirizar ela, não tem jeito. É impossível.
Tudo isso que a gente vem falando, eu me liguei lá no começo, né? Assim, a gente com a maletinha, com... A Mari até trouxe uma certa brincadeira Posso aqui. fazer? Pode pegando, claro. pode pegando. Enquanto Então isso eu vou vamos lá. contando Você tá aqui. falando isso, só me lembro dele falando que o pai chegou com Exatamente. um X Exatamente. portátil e com um monte de tecnologia que para aquela época era Sim. assim, inovador, Mas né? olha só, precisou dele ir lá, precisou de ir na casa do doente, precisou da gente, por exemplo, com ultrassom, precisa da gente tirar um lençol, despir o doente, Claro. conversar com o doente, falar, ó, licença, vai ser incômodo, o que a senhora tá sentindo, auscultou, palpou, a gente fez tudo isso. Né? Aí eu só fiquei lembrando dessa imagem, assim, o Dr. Calil chegando na porta com forceps, com isso, com aquilo. A gente chegando com a maleta, com tudo isso, com inteligência artificial, com tudo para ajudar. O senhor fala muito, né? Assim, eu falo isso porque o Fred foi meu colega de sala, né? E a gente sempre falou muito dessas tecnologias, sempre teve presente. O Rabarri também, né? Que é o Matheus, o filho do Marcelo. Também sempre gosta muito disso. E a gente sempre conversa muito dessas coisas, né? De ter um estetoscópio ali com eletro, com isso, com aquilo, com o próprio ser mais ultrassom. resolutivo, né? Trazer resolutividade para o paciente. Se tem disponível, por que não usar? Claro. Né? É o trazer Você sabe que melhor, quando né? foi inventado o estetoscópio pelo Laennec em 1800 Imagina que loucura, né? deu revolta em muitos médicos. Muitos passaram o resto da vida com a toalhinha em cima do tórax para auscultar direto. Não aceitaram o estetoscópio. Quando o Virchow distanciava, usou né? o telescópio, o microscópio para fazer o primeiro diagnóstico laboratorial de uma leucemia, aquilo foi considerado uma conspurgação da medicina. O professor catedrático de anatomia de Paris rejeitou o livro do Vesálio, dizendo, não, isso não interessa não, o que está certo é o Galeno. E sempre vai ter, sempre vai ter aqueles que não aceitam, não entendem. Isso é inevitável. Nós vamos assistir isso agora, sim, aos milhares, aos milhões. Nós vamos assistir isso. Professor, Essa maleta essa aí, maleta. essa maleta. eu escutei várias palestras do senhor, e aí eu lembro que lá no inicinho da carreira, né, o senhor ia numa cidade, era em Abadia? Abadia do Dourados. Poucos dias da semana, Sexta, né? sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. E ia lá. Então eu queria levar o senhor lá para aquele momento e perguntar o que o senhor colocaria nessa maleta. Agora? Essa daqui, eu vou abrir para o senhor para mostrar o que tem nela. Essa Agora. aqui é a minha, do sexto período, sétimo período. Mas atualizada, né? Todo mundo tinha uma dessa. Essa aqui era a minha. Agora tem a mochila, Maria. Agora eu tenho a Não mochila, é porque mais cabe a muito maleta. mais coisa. Eu tive muita dificuldade de colocar tudo que eu queria dentro dela, porque ela é muito pequena. Então, Vamos quem tá ver. vendo a gente no YouTube vai ver eu abrir. Quem tá só escutando vai ter nostalgia com o barulhinho, né? Ó. Abriu. Então, vamos lá. O que a gente queria perguntar para o senhor? Aqui tem muita coisa. Isso tem um essencial. Eu queria perguntar o que o senhor colocaria, falaria lá para o porto, lá que está começando a ir para a Abadia dos Dourados. O que daqui o senhor levaria? Eu acho que esses equipamentos aí precisam ir também. Eu acho que precisam. O estetoscópio não vai desaparecer. Não é esse aparelho de pressão mais. Isso. Esse eu fiz de propósito. Porque esse aí já é ultrapassado. Esse aqui é o Esse que ainda é o cardiologista válido. gosta, Não, né? isso aqui qualquer clínico. Ele não é o símbolo ainda. Quando eu Sim. ponho ele aqui. Bota no pescoço, É é doutor. o símbolo do médico. Então, eu acho tá? que esse não morre, né? É igual a gente sempre Não fala, né? morre. O ultrassom não veio para substituir o esteto, né? A Não. frase que o Rafa Nossa, detesta eu não escutar. gosto. Mas Todo esse cardiologista. aparelho de pressão eu não levaria, não. Então, vamos tirar fora. Eu levaria um ultrapassado. eletrônico. Rejeitando o meu Aqui- aparelho de pressão da minha época da Pra faculdade. quem tá Esse ano eu faço 10 anos de Perfeito. formada. Para quem tá só Então, escutando, é um fora. esfigmomanômetro analógico, tá, gente? Isso, que já tem mais de 10 anos. Vamos tirar ele fora. Então, o esse aqui tá ok. O esfigmo seria substituído por um eletrônico. eletrônico, né? claro. Facilitaria a nossa vida. E esse aqui? Esse estetoscópio, eu sei dele. Eu não é um levaria eco, ainda. como chama, Rafa? Esse aqui Apresenta é ele um- pra gente, é quem um está eco- escutando. É um estetoscópio eletrônico que ele faz Isso. uma derivação eletrocardiográfica junto, né? E ele grava também os sons pulmonares e cardíacos, né? Para o eletrocardiograma, o eletrocardiógrafo portátil, eu levaria. Levaria. É claro. Até porque o seu pai levou um. O meu né? pai levou o que tinha na Levou época. o que né? tinha. Eu levaria, porque Levaria não tem dúvida que... Eu fiz isso no meu consultório com um cardiopam de inscrição direta. O paciente chegava,
tinha uma história de arritmia, eu fazia o eletro na hora. Eu não ficava esperando mandar o doente fazer o eletro, não, eu fazia na hora. Se o paciente tinha uma história de dor cardíaca, que podia ser, eu fazia o eletro na hora. Então, eu acho que isso vai ter o mesmo lugar do ultrassom. É o eletrocardiógrafo e o ultrassom. Mas eu poria também aí o dermatoscópio, Perfeito. o tricoscópio. Eu poderia ir vários aparelhos que vão aparecer nesses próximos anos, que são baseados em tecnologia moderna. Por quê? O bioexame físico vai ficar muito melhor. A minha tese hoje é o exame físico, com a incorporação dos equipamentos portáteis ou miniaturizados, vão dar para o médico, vão recuperar o prestígio do médico. Porque ele, a hora que terminar o exame dele, com o ultrassom feito, o eletro feito, ele vai ser visto pelo paciente de outra maneira. Ele é um médico completo. Né? Ele é aquele que vai resolver o meu problema. Que vai resolver na hora. Eu confio nele e agora ele está demonstrando que ele é diferente. E pelo menos demonstrou um interesse, né? Assim, de dispor, às vezes, até do próprio bolso, de comprar isso, de estar perdendo, entre aspas, né? Assim, perdendo tempo não é uma perda de tempo, mas demandando tempo para fazer isso. Né? Poderia muito bem ter... conversou e foi embora. Não, mas ele tirou do bolso. Uma consulta moderna, se você for usar tudo isso, o que a gente faz lá no hospital, por exemplo? A gente tenta trazer os meninos para essa tecnologia. Sim. Então, a gente faz o básico bem feito, uma ausculta, percussão, tudo. Mas também agrega esses detalhes com as tecnologias. A gente tem, por exemplo, um otoscópio digital, né, para poder mostrar visualmente. Eu levei oftalmoscópio naquela época. Sim. Levei um rinoscópio, um oftalmoscópio, porque eu já tinha aprendido na faculdade a fazer o básico. Mesmo não tendo nunca assistido a aula do professor Hilton Rocha, eu verifiquei que eu tinha que comprar um oftalmoscópio. E tinha um oftalmoscópio. Era um conjunto. Uhum. Parecido até com essa sua maleta aí. Ele era um conjunto. Tinha oftalmoscópio, rinoscópio e otoscópio. Você já viu esse conjunto, né? Eu usava aquilo. E eu tive proveito dele. Um dia chegou um menino, uns 15 anos, com um bicho no ouvido. O que eu fiz? Eu coloquei o otoscópio, vi o bicho lá dentro e falei, agora tem que tirar isso daí. Aí eu fui, eu não sabia exatamente como era, sabe, o que eu ia fazer, né? Eu não fiz tudo. Aí eu fui e falei, vou pingar um negocinho aqui e tal. Aquilo era só para passar o tempo, porque aí eu fui lá e estudei. Procurar como saber, né? Fui lá e estudei no manual Merck, que era o que nós todos usávamos, né? O manual, eu dei uma estudada nele, olhei e tinha uma técnica que era aquela de fazer um jato d'água morna, circular dentro do canal auditivo. E eu fui de uma sorte tremenda que eu consegui tirar o bichinho lá de dentro. Não é uma técnica muito boa, não. Ela dá problema. Dá problema. Né? Aqui tem um otoscópio digital também. Então, assim, o senhor até levou, né? Não era digital, mas levou. Mas era uma boa para levar também, né? Então é algo que você demanda muito tempo. Porque você vai ter a conversa, tem toda a parte de... A gente acha que uma boa conversa de consultório ainda não substitui nada disso. Mas quando a gente associa, então, o exame físico todo agregado com essa tecnologia, isso demanda muito tempo, né? Então, a gente costuma falar lá de capricho. Esse capricho na medicina não pode se perder. E é por isso que a gente vai ter médicos e médicos a partir de agora, né? Acredito que seja assim. Vai acentuar, Rafa. Porque já tem atualmente médicos e médicos. Sim. Cada um. Sim. Agora eles vão ficar muito mais distantes um do outro. Eu acho que, para resumir tudo isso que a gente está falando, basicamente não é sobre a gente, é sobre o paciente, né? O que é melhor para ele. É claro. O protagonista do sistema de saúde é só o paciente. Médicos, enfermeiros, instituições, plano de saúde, é tudo coadjuvante. O protagonista é só o paciente. É ele que é o motivo do nosso trabalho, nossa profissão, é o paciente. Próximo que eu queria mostrar, esse aqui é só para simbolizar um tema que eu sei que o senhor gosta de falar muito, os exames beira-leito, né? Isso aqui é um... O teste rápido? Esse é um de urina, né? Com nefrologista, coloquei na minha maleta Eu fui a uma farmácia outro dia e perguntei à farmacêutica lá, falei, quantos testes rápidos que você já tem aí? Tem 40 disponíveis. Nossa! Bom demais. Tem 40. E eu fico pensando, aí eu não teria dúvida, eu teria todos eles na maleta. Ué. Claro, eu suspeitava de que é uma hepatite, eu ia lá e fazia. Na hora, eu já colhia o dado para saber.
Eu não me interesso mais por aquela sequência tradicional do exame clínico. Eu acho que aquilo foi um grande momento, mas agora ele pode ser totalmente mudado a sequência. Posso começar do diagnóstico, como o paciente começa. Doutor, eu estou diabético. É a organização da doença pelo Balint. Né? Eu estou diabético. Por quê? Eu fiz um exame lá na farmácia e deu glicemia de 300. Ele não falou mais nada para mim. Eu que tenho que agora saber se ele está urinando muito, se ele está emagrecendo. Eu que tenho que saber. Agora é um diálogo. Não é mais um relato. É um diálogo. Sim, hoje a gente já tem, né? Da minha área. Mariana, né? O que você tem mais aí? Né? Já estou curioso. Vamos lá. Tá. Será que eu já vou para esse? Não, eu vou para esse aqui, para a gente comentar um pouquinho também. Esse aí, quem tem é o meu neto. Meus netos. Para quem não está vendo, é um relógio de. Isso, um smartwatch. Não, eu iria talvez comprar um desses, mas não ia levar, não. Não? Não, porque ele não é. Ele é substituível. Sim. Sim, você já está levando um eletrocardiograma. Ele é substituível. Então, aí a gente conseguiria fazer, assim, um eletro básico, né? Os nossos cards poderiam aí questionar e reclamar desse eletro básico. A confiabilidade dele ainda não é, assim, aumentada, mas ele serve para muitos fatores, né? Isso aí é uma discussão à parte, mas é bom para, no dia a dia, monitorar, igual o doutor falou, de monitorização do paciente. Isso daí é essencial. Vamos para o próximo? Vamos lá. Queridinho nosso aqui da bancada. Ultrassom portátil. Um ultrassom portátil. Bom, eu teria que levar. É lógico, eu levava com vários transdutores. Porque só com um, mesmo que ele seja multifuncional, né, eu não teria a mesma imagem, a mesma facilidade. Sim. Só que ia ser um problema, que eu não teria celular, nem tablet, então eu não poderia levar ele. Porque eu não teria onde captar a imagem. Ele iria fazer a coleta, mas para onde que eu ia jogar ele? Agora eu posso colocar aqui. Sim. Se eu quiser ver uma imagem uma hora, eu ponho no tablet, ponho no notebook. Então, esse aqui não iria por falta de equipamento complementar. Não, a gente manda um tablet celular também. Tá. No passado. Tem uma frase do senhor que eu gosto muito, que, porque no meu tempo as coisas não eram assim, e eu adoro a resposta que o senhor dá para essa argumentação, né? O senhor quer falar ou quer que eu fale? Pode falar, Mariana. Então, a resposta é que o meu tempo é agora, né? Lá atrás não é mais o meu tempo. Não é. Né? Então, talvez a gente levasse tudo isso lá para o senhor. O que tem mais aí? Eu vi o oxímetro. Eu levaria o oxímetro. Vamos avaliar o oxímetro. Eu levaria o glicosímetro. Um glicosímetro, não pus aqui. Larguei lá no carro. Todos esses equipamentos, eles precisam estar, não digo na maleta, porque não vai caber, mas na mochila ou na gaveta. No meu consultório, eu teria eles todos. E eu acho que ele tem que estar onde? Sabe onde, Mariana? No posto de saúde. Sim. É aquele médico que decide o sistema de saúde. São 150 milhões de brasileiros que dependem integralmente do SUS. E a porta de entrada para o SUS é o posto de saúde ou a UPA. Então, isso aí deve ser obrigatório no posto, com os testes rápidos, porque ele mudaria completamente a qualidade do trabalho dele. E a outra parte que ele não é capaz de fazer, que é a especializada, ele encaminharia com muito mais qualidade. Exato. Não é verdade? Porque ele teria mais consistência o que ele ia dizer. Sobrecarregaria tanto o fluxo, né? Ia ser mais resolutivo. Mas é resolutividade, é a palavra certa. É resolutividade. O que mais tem aí? Não vi termômetro. Mas tem termômetro. Termômetro de mercúrio. Não tem. Era o que eu tinha. Nem achei para comprar na farmácia para trazer para nossa dinâmica. É proibido. Mas agora esse aqui também está fora de moda. Agora é o infravermelho. De pistolinha, né? Então, de infravermelho. Pois é. Tem esse não também. Derrete o cérebro, não, né? E por último, eu não sei se vai ser de interesse de algum de nós 4 aqui, mas... Eu tinha um martelo neurológico. Tá aí. Esse é o meu da faculdade também. O diabético se beneficia. Eu fazia exame neurológico. É claro, se o paciente entrasse com uma marcha diferente, é obrigatório fazer o exame neurológico básico.
Isso é lógico, eu tinha não era tão chique igual isso. Não, né? esse Ele era mais rudimentar. Esse aqui. Esse tem um estilete? Tem uma ponteirinha Ah, de desrosquear. E E embaixo tem uma tem ponteirinha. E tem um outro negocinho. Ele é multifuncional. Perdão aos neurologistas que a gente não lembra o nome disso, porque tem nome de cada um. Tem até o nome Tem do de tipo do Tromner, martelo, tem- né, Tromner gente? Esse não tem é- um nome, tem um Sim. outro martelo também diferente. É uma... Tem. Para Uma ver a escovinha, para ver a sensibilidade. né? sensibilidade, e Barulho. aqui é a dolorosa. Isso. Não, é claro que eu tinha na minha gaveta um martelo neurológico. Esse tem Buck. até, Mariana, isso tem até um significado simbólico, porque o exame clínico é muito cheio de simbolismo. É muito cheio de simbolismo. Ele não é uma conversa, assim, ele não é neutro. E quando você faz um exame neurológico, você bate o martelinho lá no patelar e a perna pula, você não imagina o que aquilo significa para o paciente. Você provocou nele um ato que ele não sabia que ele ia ter aquela provocação. E isso faz parte do ritual mais refinado que existe para o exame clínico. Entra muito no que o senhor fala da assimetria da relação médico-paciente, né? Assim, o paciente quer essa assimetria, né? E essa assimetria ela foi diminuindo à medida que ele foi adquirindo equipamento. Sim. Ele foi consultando o Dr. Google. Exato. Né? E teve um médico, um neurologista inglês, que tinha tanta raiva do Dr. Google, porque ele não gostava que o paciente chegava lá sabendo as coisas, que ele escreveu lá um cartaz. Se você já consultou o Dr. Google, eu não dou uma segunda opinião. A gente fala sempre do médico moderno, né? Mas tem o paciente moderno, né? Sim. O paciente também tá mudando, né? E mais moderno do que o médico. E é mais moderno. Outro dia eu estava conversando com o Weimar, aquele colega nosso lá da Liga de Hipertensão. Eu acho que o mapa, a monitoração da pressão arterial, ela vai desaparecer breve. Porque o paciente já tem o aparelho de pressão, ele vai fazer um mapa muito melhor do que aquele de 24 horas, 48 horas. É só eu explicar para ele. O MRPA, né? A monitorização residencial da pressão arterial. E eu posso dizer para ele, ó, de manhã, de tarde, depois do almoço, antes do almoço, na hora que for andar, ele faz um mapa. Tem uns que sincronizam com o celular já e fica salvo. Por Bluetooth, Por Bluetooth lá, já fica tudo pronto. Então ele vai ficar, o paciente está ficando informado, equipado, e isso está fazendo dele empoderado. Exatamente. E um paciente empoderado, o médico tem que ter uma capacidade muito maior para conviver com ele, porque imediatamente ele vai compreender que aquela pessoa que está ali na frente dele não está no nível dele. Num dos últimos números do New England, tem um caso, tem uma descrição, na primeira frase do artigo, uma paciente que tinha tido um diagnóstico de câncer de mama. Ela pegou todas as informações que o médico tinha, porque isso é normal, nos países civilizados, os pacientes levam a cópia do prontuário. Ela levou, ele tinha feito uma prescrição para ela e ela colocou todos no chat, todas as informações. E o que ela constatou? Que ele tinha dado o medicamento errado, porque o oncologista especializado tinha interpretado mal o exame que definiu o subtipo do tumor. Então, o paciente ele é muito mais do que ele é empoderado. Ele teve o poder de julgar o tratamento proposto. Isso é muito mais do que informado. A gente já até conversou sobre isso em outros episódios, né, Ezer? O quanto eles estão... ele é o principal agente da própria doença, né? Ele entende sobre a própria doença, às vezes mais do que o médico que está vendo assim pela primeira vez, né? Talvez tenha faltado aqui o Libre, né, que é o monitoramento contínuo da glicemia que os pacientes diabéticos agora também estão usando. E você imaginou que coisa fantástica que é aquilo? Eles sabem o próprio comportamento da própria glicemia. Isso. Né? Aquilo acabou com a curva glicêmica. Exato. Que nós mandávamos fazer, né? Sim. A curva glicêmica é uma reprodução artificial e grosseira do que acontece com um paciente diabético ao longo de um dia, de uma noite, de uma semana, de um mês. É algo muito grosseiro. Agora, uma curva feita pelo glicosímetro, aí ela é perfeita. Não tem dúvida. Bom, eu acho que a gente falou
muito, muito, muito de médico aqui. Eu gosto muito, já falei, né, do Albert Salazar aqui milhões de vezes. Que o médico que sabe só de medicina, nem medicina sabe. Verdade. Agora eu quero saber do doutor, mas antes de ser doutor Selmo Celeno, ou a pessoa que gostava de boliche, tênis, basquete. Você sabe disso tudo que eu gostava de boliche, de tênis. Eu faço meu serviço. Conta, o que mais que o senhor faz? O que o senhor gosta? Porque eu vejo que o senhor fala muito que gosta de ir para a fazenda, né? Gosto de ir para a fazenda. A minha fazenda tem uma casa muito agradável. Eu vou todo mês para lá com o meu filho, o Arnaldo. A gente leva, posso falar isso aqui, 1 litro de uísque. Eu não como carne à noite, então o que é o meu churrascão à noite? Pão com alho. Nossa, o melhor churrasco que tem. Queijo de coalho e cebola. O Arnaldo passa lá em Corumbaíba, compra lá umas carnes e às vezes eu como uns pedacinhos para eu não ficar sem graça. Mas eu gosto de tudo. Eu só não gosto daquilo que eu não posso fazer. Aí eu odeio. O que eu posso fazer, eu gosto. Até hoje eu gosto de esporte. É claro que eu não jogo mais tênis. Mas eu joguei tênis muitos anos. Joguei basquetebol na época juvenil. Eu nunca joguei futebol, nunca foi o esporte meu, nunca foi futebol. Vivo lendo, eu leio um livro por semana. Essa semana eu já recebi 2. Um deles é sobre os chips. Você viu esse livro? Não. O título é assim, O que vai revolucionar o mundo. Os chips. Eles vão... E é um livro muito bem escrito. O outro livro é do Marcel Gleiser. Marcelo Gleiser, eu sempre fui leitor dele. Ele tem uma proposta fantástica para a humanidade da agora em diante. É um livro delicioso de ler, do Marcelo Gleiser. Então, eu vivo lendo. Eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Às vezes, eu nem sei qual que eu estou lendo naquela hora, mas não faz muita diferença isso para mim, não. Eu leio... Gosto de música. Todo dia eu ouço música. Todo dia eu ouço música. Eu vou aproveitar, então, e perguntar para o senhor, assim, uma indicação. Mas não faz pergunta difícil para mim, não. Não. Qual que é a banda do senhor? Qual que é o Não, CD? é só para a galera que está ouvindo, assim, falar a indicação de um livro, para a gente pegar agora o caderninho e anotar, assim, um livro que a gente tem que ler. Você sabe qual que eu indiquei outro dia? Me pediram isso, num congresso desse aí. Eu falei, eu vou te indicar para vocês um livro de poemas da Cora Coralina. Os poetas, Fernando Pessoa, Cora Coralina, Walt Whitman, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, eles ensinam para nós muito mais coisas relacionadas à nossa profissão que outros livros técnicos. Então, eu falei, eu vou indicar um livro de uma minha... Porque eu dei para Cora o título de doutora honoris causa, quando eu fui diretor da faculdade. Eu apresentei no conselho universitário, foi aprovado, e ela foi receber lá na Faculdade de Medicina, lá na sala da diretoria, fez um discurso magnífico, daquele tamanhozinho, magrelinho, com a mãozinha para cima, numa energia inacreditável, e dizendo que ela pensou que a Aninha seria doutora. Eu achei maravilhoso. O senhor fala isso, eu me lembro do Manuel Bandeira, né? Falando de febre, sudorese noturna, a vida inteira que poderia ser e não foi. Pneumotórax. Pneumotórax. É uma lição de... Maravilhoso, sabe mais que muito médico, inclusive os sintomas, né? Pois é. O senhor falou de música, tem algum álbum, alguma música? Não, eu assim, gosto de toda música boa. Gosto sertanejo, jazz... porque tem o bom e o ruim. Tem música clássica, eu escuto bar todo dia. Tem uma suíte do bar que eu já ouvi ela 1000 vezes. Eu fico intrigado com aquela mensagem que ele põe, com um violoncelo só, que é a suíte número 1, a suíte número 2. Sim. Então, eu ouço tudo quanto é música que você pensar. Gosto de música, de jazz. O meu filho gosta muito de jazz. Então, quando nós vamos para a fazenda, o fundo musical é jazz. Porque eu acho que eu gosto. Whisky também, né? Muito legal. Exatamente. Você sabe qual foi uma vez me perguntaram, se o senhor não fosse médico, o que o senhor queria ser? Você leu isso? Eu acho que eu vi isso daí. Mas eu não lembro o que o senhor respondeu, não. Eu queria ser pianista de boate. Sabe por quê? Quando eu tinha assim, uns 18, 19, 20 anos, apareceu uma boate lá em Belo Horizonte, no mezanino do Edifício Mariana, o nome seu.
E nós, estudantes, baixávamos lá às noites, né? Um bando de estudantes de medicina, geralmente. E o Bené Nunes era o pianista. Um pianista fantástico. E eu chegava lá e via ele tocando piano, com um copo de uísque do lado do piano. E ele, de vez em quando, dava uma olhada, assim, para ver a moçada dançando. E você via que ele estava feliz. E eu falei, se eu não fosse médico, eu queria ser pianista de boate. O senhor toca algum instrumento? Como? O senhor toca algum instrumento? Não, tão apaixonado pela música? Não. Toca corações. Infelizmente, não. Só os corações. Não. Eu é que sou muito tocado. Quando eu estou entre vocês, eu fico com o meu coração cheio de alegria. Que bacana. Né? Porque o meu alimento espiritual hoje são vocês, são os estudantes, os jovens médicos, aqueles que mandam para mim perguntas, direct, aplausos. Outro dia eu recebi uma crítica lá de um dizendo que eu estava muito antiquado, falando muito no exame do paciente, que isso ia acabar. Eu li aquilo, eu respondi para ele, falei, é uma possibilidade sempre, né? Eu nunca vou dizer, não vai acabar de jeito não. Mas quando acabar, a medicina vai acabar também. Aí não vai ter médico mais. Bom, falando de tocar corações, antes da gente terminar, tem uma pequena historinha desse... Não, eu quero continuar suas perguntas. Não, tá muito bom as perguntas. Não, vou continuar suas perguntas. Eu tenho uma última que eu quero perguntar. Então deixa eu fazer a minha primeiro. Já que o senhor indicou um livro, eu queria perguntar qual dos livros do senhor o senhor indicaria? Eu gosto muito das cartas. As cartas maravilhosas. Mas por interesse assim de receber mais direitos autorais, eu gosto de indicar a semiologia médica. Eu vou falar para o senhor, eu falei na hora que o senhor chegou, né, o senhor viu o livro, que eu ia explicar o motivo desse livro aqui, né? A semiologia. A capa dele é linda, né? Linda! Foi um funcionário lá da universidade que fez a capa desse livro. Ela é linda. Para quem não está vendo, esse aqui é o Vademecum de Clínica Médica, a terceira edição. Ele muda de cor. Nossa, mas o Semiologia Médica, o que eu tenho, acho que é o segundo, que também é todo prata. Assim. Tem o dourado. E tem o dourado. Nossa, é maravilhoso. A minha história com esse livro, professor... Conta aí, Mariana, deixa eu ver de perto mais uma vez. Eu acho que, não sei, acho que está acabando isso nas faculdades também, os monitores, né? O senhor foi monitor de anatomia. Eu fui monitora de genética na faculdade. Eu fui de anatomia também. De anatomia? Então, me parece que em algumas faculdades a gente não tem mais essa cultura e que eu acho extremamente interessante, porque é na monitoria que a gente exerce justamente tudo que o senhor falou, que é ensinar o que a gente aprende. A gente exerce a educação, a gente aprende o ensino, mais. E a gente aprende muito mais. Claro. Né? Acho que hoje eu não dou conta mais da monitoria de genética, mas eu fui 2 anos monitora de genética. Quem não souber genética e imunologia agora, vai ficar para trás. Tá perdido. Nós, dentro de 10 anos, não temos nenhum desses medicamentos em uso usando mais. Vai mudar completamente. Tudo eu estou absolutamente convencido que vão ser criados, já estão sendo criados, os medicamentos inteligentes, com nanotecnologia, em que eu uso o medicamento que vai exatamente na spike da membrana de onde eu quero atingir. Seja uma célula maligna, seja um vírus, seja o que for. Sim. E esse livro me fez me apaixonar por clínica médica. Pois então, olha aqui na capa dele. Mas aqui, lá embaixo, ó, meu carimbinho de interna. Mariana Barreto Marini. E como você comprou Turma ele? 69 da UFTM. Ele foi fruto do meu primeiro salário. Então, o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, né, com a minha monitoria de genética, eu fiz questão de comprar esse livro, né? Eu já tinha... ele foi um bom companheiro, Mariana? Foi um ótimo companheiro. Se o senhor observar, ele está cheio de clips. É da minha época da faculdade. São marcações de uma interna. Eu achava que esse livro não devia morrer, mas o escritor não manda nos livros dele. São os leitores e o editor. Então, se eu for mandar no livro, eu saio fora do tripé que o meu editor um dia falou para mim. Falou, professor, livro é igual sandália havaiana, é um produto. E você tem que entender isso. Eu falei, não, mas eu achava que era outra coisa, era muito melhor. E eu sou o que fabrico, o senhor é o que escreve, e tem aquele que vende, mas o principal é o leitor. Ele que decide a sorte do livro. Pode, às vezes, eu gostar muito
da semiologia médica, mas tem um que gosta mais do exame clínico. Isso é ele que sabe. É fato. Então, esse aqui vai ficar de herança para Cecília, né? Um dia ela vai ler ele. É como um livro histórico, né? Porque os livros precisam ser renovados hoje, no máximo, com 2 ou 3 anos, principalmente os de terapêutica. A gente sempre fala isso para os residentes, né? Se você estudou para uma aula só de um livro leva anos para chegar na prateleira. Pois né? é. Na hora que ele chega, ele está desatualizado. Exatamente. Então, ele precisa ser atualizado. Mas não deixem de ler os livros do professor, Exato. porque assim, eu acho que eu devo 80%, 90% da minha formação ao Guyton, ao Porto e talvez para o Netter também. Eu gostava muito do Guyton também. Eu acho que o Guyton foi um livro que... Mas eu disputava entre o Say e o Guyton. Eu gostava do Say, o livro do... E tinha o melhor livro de medicina que eu li, era um escocês. Ele já está na 40ª edição, ele é muito usado ainda na Inglaterra, do Davidson. É um livro que não engrossa, ele está sempre do mesmo tamanho. E ele chama The Principle and Practice of Medicine. Os princípios e a prática da medicina, do Davidson. Outro dia ainda dei, eu comprei um há pouco tempo, não sei nem para quem que eu dei, que é um livro que é tão prático que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez, ele dizendo que na cabeceira de um paciente você deve estimular a colocar um vaso de flor. Eu falei, esse cara sabe das coisas. Você deve estimular a colocar um vaso de flores em cima, na cabeceira da cama. É romantismo? É, claro. Se nós não tivermos um componente romântico, não tem graça nenhuma viver, né? É preciso ter. Então, acho que assim, para não ficar tão cansativo para todo mundo, já que a gente está falando de romantismo, flor, para acabar, para a gente ir descansar, para o senhor descansar, a gente não tomar tanto seu tempo assim. Se o senhor pudesse agora, uma única ensinamento, ou uma única frase, ou uma única coisa para o futuro, para a galera entrar, ver e falar assim, olha só o que o Selmo falou, o que o senhor falaria? Atualmente eu estou com uma frase que é do Christensen. O futuro é imprevisível. Nós temos que, então, fazer o melhor que nós pudermos no presente. Nós não sabemos o que vai ter daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, se ele é imprevisível, eu tenho que fazer o melhor que eu posso agora. O que for acontecendo, eu vou procurando me adaptar. Eu estou segurando para não chorar, porque vindo de uma inspiração tão grande assim, eu não vou ficar babanovo aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que, assim, talvez esse tenha sido um dos melhores momentos da minha vida, sem dúvida. Muito obrigado. Você é muito exagerado. Esse é o meu presente. Muito obrigado. Ele está aproveitando o presente. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito Até obrigado. mais. Até mais.